Voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje recebe Roberto Queiroga, diretor de Relações Institucionais da SEBRA, que é a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Neste segundo bloco, então, nós vamos falar sobre o marco regulatório do transporte rodoviário de carga. É um assunto que esquentou agora. O que nós temos de novidade? Não, realmente, esse assunto ele esquentou por conta de alguns ajustes necessários na Lei 13.103, que foi a lei que reformulou a Lei dos Motoristas. Começou com a 12.619, agora está a 13.103 vigendo, e está havendo uma série de reclamações, tanto por parte de empresas transportadoras, quanto de autônomos, caminhoneiros também, em relação a algumas necessidades de ajuste. Como vocês sabem, o produtor rural, ele recebe pelo seu produto tudo que sobra de todas as operações logísticas, definido o preço em Chicago, depois as operações de frete, despesas portuárias e o frete interno. O que sobrar fica para ele. Então, qualquer custo adicional nesse caminho acaba repercutindo para o produtor rural. Por isso que é um assunto de muito interesse para o setor. E nós estamos querendo fazer alguns ajustes na legislação relacionados à estadia, relacionados a algumas obrigações que nós estamos observando por parte de alguns legisladores que estão conversando isso aí através do PL 4860, a autora é a deputada Cristiane Arede, do Paraná, mas nós estamos juntos nesse processo. Realmente nós queremos dar segurança jurídica nas operações do frete. A todo tempo fica ameaças de greve entre caminhoneiros, uma série de questionamentos pontuais sobre alguns conceitos no contrato do frete, quem é o subcontratado, a figura do agenciador de carga, que é uma figura extremamente polêmica no debate, que acaba se apropriando de muitos valores que não deveriam ser dele, mas sim do próprio transportador e do caminhoneiro autônomo. Então, o marco regulatório vai servir para revisar essas discussões. Agora, nessa questão toda que veio a partir da greve dos caminhoneiros, na realidade vem lá atrás ainda da questão dos caminhões que ficaram à disposição, quer dizer que houve muitos caminhões na estrada, pouca carga em alguns períodos, e houve toda essa pressão. Da lei dos motoristas até agora, o que nós temos de mudanças que podemos aprimorar para favorecer principalmente quem precisa do frete? Olha, realmente o problema maior agora é a escassez de carga para o transportador. Então, existe algumas ameaças pontuais de greve aí, mais por uma questão econômica mesmo. Muitos caminhões, o governo até incentivou o transportador e o caminhoneiro a comprar caminhões. Pessoas de fora do setor começaram a comprar caminhão. O PSI estava muito barato, vocês lembram que era 3,5% ao ano, com carências e tudo mais. Então, há um excesso de caminhões. Sobrou caminhão no mercado. Sobrou caminhão no mercado. E numa época, até 2015, onde a produção agrícola realmente estava bombando na economia. Então, isso daí se agravou nesse ano, com reflexo direto no custo do frete. O frete está com custo baixo, realmente, está tendo pouco retorno para o transportador. E agora, a nossa preocupação inicial é porque se levantou alguns debates relacionados à utilização de tabelas de frete. Nós não acreditamos nessa solução. Porque nas greves foi falado muito que seria uma solução, exatamente, uma tabela... Exatamente. O setor de embarcadores e o setor privado que trabalha diretamente com cargas não concorda com essa tese, até porque não existe um exemplo de tabelamento que tenha dado certo na nossa economia. Uns vão respeitar, outros não vão respeitar, né? Se existem 3 caminhões para uma carga, o que vai fazer com os outros 2 caminhões? Então, isso não vai resolver o problema da oferta. Tem que atacar o problema. E o problema é aumentar a produção, é melhorar a economia. Essa que é a nossa tese. No marco regulatório, ele vai dar mais clareza nas operações do frete. A inovação ela vai acontecer, primeiro, limitar a ação do agenciador de carga. Porque o agenciador de carga ele é uma figura que é contratada pelo embarcador e esse agenciador vai atrás dos caminhões disponíveis no mercado. E às vezes se apropria de um percentual muito grande do valor do frete sem ter um caminhão, sendo que não tem nenhuma obrigação imposta a ele com relação de responsabilidade. É um atravessador que causa alguns desequilíbrios no mercado, que ele tem que se ver. Acho que não vejo nenhum problema a existência do agenciador, mas ele tem que ter obrigações. Ele tem que ter obrigações
fiscais, obrigações inclusive securitárias em relação a ter algum problema de sinistralidade nos embarques das mercadorias, né? Então, o marco regulatório ele vai realmente disciplinar essa atividade. A gente espera que com esse disciplinamento diminua essas pressões contínuas de greve, que não é bom para ninguém. Se a gente já está com problema de excesso de oferta de caminhão e falta de carga, imagina uma greve agora no meio do processo. Só vai enfraquecer as demandas, e não vai atender o problema deles, que é o custo do frete. Você tem um problema de endividamento, até porque houve uma compra muito grande de caminhões, ficou essa dívida, e tem outros fatores, outros critérios que eu acho que devem entrar na balança, até a questão do frete retorno, que o cara volta trazendo alguma carga de carona para pagar o combustível. Exato. Quer dizer, tudo isso pode entrar dentro desse contexto? O marco regulatório ele vai abordar todos os temas referentes ao transporte rodoviário de carga, seja na parte da contratação, seja disciplinamento das atividades, enfim, ali vai compor vai tentar fechar todas as arestas que ficaram abertas com a 13103. Até porque na questão, por exemplo, trabalhista, que na 13103 aumentaram as horas extras para mais 2 horas extras, você lembra disso, que você acompanhou o debate? 10, 12, era 8 mais 2 horas que já tem na legislação e mais 2 horas através de acordo coletivo. Só que alguns tribunais não estão reconhecendo isso. Então, isso acabou criando uma insegurança jurídica para quem está utilizando esse mecanismo. Não está bem claro? Não está bem claro. Então, o marco regulatório vai passar um pente fino nessas questões, vai definir o que é tempo de espera realmente, as estadias. Não existe a palavra estadia na 13103, mas ela é cobrada. Mas quando ela começa, quando ela termina, isso é custo. Então, aquilo que ficou de fora, a gente vai trazer dentro do marco regulatório. Local de parada, que foi uma discussão muito grande. Local de parada, bem lembrado, é outro tema que está em aberto, porque o próprio setor público ficou de definir quais são as regiões que poderiam ser consideradas como parada obrigatória, e a gente não tem isso. O setor não sabe realmente se aquele lugar pode ser considerado como local de parada. Ficou do Ministério de Transportes fazer uma relação dos pontos de parada, ainda não foram concluídas. Então, realmente, a gente tem muito chão ainda para percorrer. Essa questão do local de parada ela é um pouco complexa, né? Porque você tem a questão de quem constrói esse local de parada, que quer receber, e quem está chegando lá, que é obrigado a parar e também não quer reduzir seu custo. Claro, não, e tem alguns assuntos ainda que são polêmicos, né? Porque ponto de parada de caminhoneiro, a gente fala assim, bom, vamos utilizar os postos de gasolina. Mas aí existem alguns requisitos para esse ponto de parada. Por exemplo, não pode ter bebida alcoólica. Fala para um posto de gasolina que ele não pode servir bebida alcoólica. Então, até o posto de gasolina passa a não ter interesse em ser ponto de parada, nesse aspecto. Até se o motorista não abastecer, ele já fica maltratado nessa Exatamente. questão. Então, tem muitos detalhes que precisam ser corrigidos e melhor qualificados. Então, a gente está querendo dar essa revisada dentro do marco regulatório para tentar resolver esses problemas. Você vê que são muitas questões que ficaram descobertas. É porque toda essa pressão em relação a vários itens, mas se ateve muito na questão do preço do frete com o tabelamento. E se deixou um mar de questões de fora, você acredita nisso? Eu acho que a pauta ela ficou a pauta grevista, vamos dizer assim, né? Que pipocou aquele movimento que teve no início de 2015. Ela ficou muito centralizada na questão do tabelamento do frete. Só que a própria AGU já fez um relato considerando inconstitucional fazer um tabelamento que você mexe principalmente nas relações privadas, que não é de competência do governo. Então, e acabou gerando muito esforço nessa discussão e a gente ficou descoberto em outras questões tão importantes quanto. Houve um esforço por parte do governo na constituição do Fórum Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, que a SEBRA faz parte, a CNA faz parte, representando os embarcadores, a CNI faz parte, onde são representados também empresas transportadoras e caminhoneiros autônomos. Lá, a gente buscou um ambiente de alto nível de debate, tentar achar alguns pontos de convergência para tentar melhorar as operações de frete que tragam reflexos, porque nós entendemos que o caminhoneiro tem que ser remunerado, ele não pode operar com custos abaixo do que ele realmente é praticado para ele. Então, nós somos sensíveis aos caminhoneiros, tem que resolver o problema deles, estão muito mal remunerados, mas não acreditamos na solução posta pela tabela.
Ok, eu agradeço a participação. Roberto Queiroga, diretor de Relações Institucionais da ASEBRA, que é a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço aí a discussão, estou sempre à disposição para conversar com vocês e com o produtor rural.